Olá, bom dia. Sejam Oi, bem-vindos Julie. aqui ao 15 Minutos com Julie Costa. Bom dia, Rogério, tudo bem? Tudo jóia? E você? Hoje temos o convidado, né? Live, ao vivo, né? Então acontecem essas coisas. Hoje temos o convidado especial, o Rogério Bruno, ele que é empresário do ramo de confecções e de todos. E nós vamos falar, né, justamente, primeiro, sobre as consequências na pandemia, né, no ramo de confecções, que é o ramo dele. Depois eu quero saber também, nós todos queremos saber, o que é o movimento Brasil de Todos, né? E vamos comentar também o cenário político atual. Seja muito bem-vindo, Rogério, um bom dia para você. Agora é a sua vez. Oi, Julie. E aí? Bom dia, Paulo. É muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade aí da gente poder esclarecer um pouco do que é o movimento, né? O que é o MBT. O MBT, na verdade, ele surgiu um mês depois desse isolamento, desse praticamente um lockdown que houve no início, né? As empresas todas pararam, eu sou da área de confecção, tenho outras coisas para ganhar dinheiro também, fora a confecção, faço arte também, né? Marketing digital, e tudo parou, um mês, tudo parado, nada de resposta do governo, nada de falar de ajuda para o cidadão, nada de falar de ajuda para o microempresário, e aí bateu aquela agonia, aquele desespero, as contas chegando, né? Comida acabando, e aí? O que o governo vai fazer com essa situação que foge à nossa alçada, né? Não é culpa do cidadão, não é culpa do empresário. E um mês após isso, sem nenhum retorno, aquela vontade de gritar, de protestar, de ir para a rua, não podia, não pode, né? Aí surgiu o MBT na página do Facebook. A primeira semana, uma postagem, a gente conseguiu alcançar. Eu falo a gente agora porque nós somos um total de 3 pessoas. Mas no início foi só eu fiz a página, né? Fiz uma postagem. Na primeira semana, uma postagem atingiu mais de 1.200.000 pessoas, né? Justamente uma crítica à parte de ajuda do governo com o cidadão. Eu falei, peraí, 1.200.000 pessoas? Porque eu estou realmente falando uma coisa que todo mundo tá doido para gritar, né? Precisando expor o que sente. E aí 1.200.000 pessoas em uma semana. Eu assustei, eu fiquei assustado mesmo. E aí uma interação, todas as postagens, interação de 30 mil, 40 mil pessoas. Eu falei, cara, tá aí, ó. Todo mundo, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho nisso aqui. Tem muita gente precisando gritar e tá comigo. Parece que tá comigo aqui. Tá precisando de algum canal para a gente poder é, dizer o que pensa, né? Dizer o que quer do governo, o que quer para a melhoria. E aí surgiu a intenção, eu chamei um amigo meu, um advogado em Brasília, falei, cara, o que você acha da gente E no fazer a caso, partir dessa Rogério, postagem? Rogério, Sim. o que é o MBT? Vai O ter um MBT, delay entre a gente, às vezes. tá, O que é o MBT? Explica melhor o que é o MBT. A gente ok. entendeu que você faz parte dessa nova geração que quer mudança, que quer que a política seja, né, de verdade e em prol de todos, não só deles mesmos. Mas o que é o MBT? O que Sim, significa e o que ele consiste? então, o que ele consiste? Aí essa vontade de expor as ideias, surgiu a ideia de fazer um Brasil para todos, onde atenda todo mundo, atenda o trabalhador, atenda o empresário, atenda o Brasil do modo todo mundo quer gritar. E eu falando com esse amigo meu que é advogado, falei, vamos fazer desse movimento Brasil de Todos, que é um movimento, vamos transformar num partido político. Ou seja, a gente vai chamar ele de MBT, Movimento Brasil de Todos. O que a gente quer dentro do MBT? A gente quer propostas novas, a gente quer uma reforma política nova. Porque não adianta a gente ter políticos atuando em causa própria. A gente precisa ter políticos representando o povo, representando a vontade do povo de verdade. O que é a vontade do povo de verdade? E aí que entra as propostas.
do partido, que já está elaborado, para a gente poder expor para as pessoas, entendeu? Então, o MBT, na verdade, hoje, o propósito dele é se tornar um partido político. Essa é a vontade de se tornar um partido político. E aí, aos poucos, a gente está expondo quais são as propostas, quais são as ideias do partido, entendeu? Porque, na verdade, a gente precisa de urgente uma reforma política. Se a gente não tiver uma reforma política de cima, né, o que os políticos fazem? Eles fazem falar que tem que cortar na carne, mas eles só cortam na carne do pobre, né? Eles só cortam na carne do trabalhador, na carne do político, eles não cortam. Então a gente precisa de uma reforma política, a gente precisa cortar na carne lá em cima e vir distribuindo os pedacinhos dessa carne para baixo. Você entende, Júlio? Então, Entendo. Entendo perfeitamente, né, a sua revolta. Desculpa que eu estou aqui administrando o streaming e ajustando para que a sua mensagem chegue claramente para as pessoas, tá? O que acontece? Todos nós, né, nós crescemos, a nossa geração cresceu vendo toda uma sequência de corrupção, né, uma chaga que domina a nossa política, e vendo que sempre os políticos saem impunes, têm as regalias, tudo pago com o nosso dinheiro, e a gente, né, na verdade, sempre vê o pobre e a minoria sempre mais pobre, mais fracassado e mais flagelado, mais marginalizado, né? Mais na margem da sociedade, porque marginalizado, marginal não significa que a pessoa seja um delinquente, sim, que ela está na margem, seja lá do que for. E vemos que a política brasileira, ela é uma política elitista. Houve sim um governo, né, algum governo que olhou para os menos favorecidos, mas também se envolveu com a corrupção, né, com o Centrão, que é justamente o que a gente quer que acabe no Brasil. O Movimento Brasil de Todos, pelo que eu entendi quando você me explicou, é um movimento que quer se tornar um partido político de apoio popular, não é verdade? É isso aí, Júlio. E quais são as propostas? Quais são as propostas do estatuto do partido? Fala um pouco para a gente sobre isso. Quais são? Porque partido tem um monte. Qual é a diferença do MBT? O que você tem, né, para dizer para quem nos assiste, nos assistirá, tá? De diferente, que possa acreditar que realmente o MBT represente a mudança na política brasileira. Você tocou num ponto-chave aí, Júlio, que é a parte de regalias, tá? Para você ter uma ideia, eu estou fazendo um levantamento dos 513 deputados federais que a gente possui hoje. Olha só a discrepância que a gente tem. A gente tem deputado federal que, vou dizer que tem uma expressão na política. O que tem expressão? Que faz projetos, que está ali brigando pelas suas ideias, tá? Então, a gente tem um político hoje que trabalha com 5 assessores, eu estou falando de 2019, tá? Um político federal que trabalha com 5 assessores, enquanto deputado federal de estado pequeno, sem expressão nenhuma política, que trabalha com 50 assessores parlamentares. Aí a gente só tem que tirar uma conclusão. Ou esse deputado contrata os 50 assessores para justificar a folha de pagamento, que é quase em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, ou ele está lavando dinheiro do parlamentar. Você consegue entender a regalia, as brechas que tem no sistema político hoje? Todo o dinheiro que colocar para verba de gabinete ou para cota parlamentar, o deputado federal hoje ele faz questão de gastar tudo. Então, qual que é a premissa básica do MBT, do partido? É a gente acabar com os privilégios políticos. A gente precisa ter deputados do MBT que entre com a filosofia da gente cortar pela metade, pelo menos a metade, das cotas parlamentar e da verba de governo. Para quem não sabe, o deputado federal ele possui dois tipos de verbas. A cota parlamentar e a verba de gabinete. A verba de gabinete é só para folha de pagamento, para pagar assessor. E eles gastam em torno de quase 2 milhões, Júlio. 2 milhões só com folha de pagamento.
eu volto a falar, tem deputado que trabalha com 5 assessores, enquanto tem deputados que têm 50 assessores. Isso é farra com dinheiro público. Então o MBT está com proposta de entrar para acabar com as regalias políticas. A gente precisa cortar verba pela metade, verba de gabinete, pela metade, Rogério? cota parlamentar. Estou aqui, Julie. Estou aqui, Julie. Eu te ouço. Tá ok, querido. Pode continuar. Tá. Pode continuar. Eu me entro com isso aqui, eu estou sondando a vida desses caras e bate uma indignação muito grande. Então, a proposta do MBT é isso, a gente acabar com as regalias. Tá? O Brasil só vai para frente a hora que a gente tiver um partido com políticos que tenham a mesma filosofia. Não adianta eu ter um partido com 27 deputados, onde 27 estão contra a ideologia do partido. Não funciona, entendeu? Eu sempre escutei assim, Júlio, a política é um jogo, né? A política é um jogo, a política é um sistema, a política é um mecanismo. Todo mundo já escutou isso. Então, se a política tem essas 3 características, a gente precisa ter alguma coisa para poder acabar com isso. Então, a gente precisa ter o quê? Um partido para acabar com isso, porque nenhum outro partido hoje propõe isso. Concorda comigo? Então, o MBT seria, vamos supor, se a política é um jogo, o MBT seria um time de futebol, onde a gente vai colocar só aqueles jogadores que querem fazer com que o time vença. Entendeu? Se a política é um sistema, a gente precisa fazer o quê para acabar com o sistema? Hoje, que todo mundo entende um pouco de informática, a gente precisa fazer o quê com o sistema para acabar? A gente precisa de um vírus para botar no sistema, acabar com esse sistema, formatar e fazer um novo. Então, o MBT seria um programa onde a gente vai colocar os vírus, que seriam os deputados do MBT, dentro desse vírus e jogar lá dentro e a gente acabar com esse sistema. O PSL, com o Bolsonaro, até quase conseguiu fazer isso. Foi quase a maior bancada do parlamento, foi o do PSL. A nossa sorte é que o presidente é tão traiçoeiro que ele conseguiu brigar com o próprio partido e essas ideias se dispararam e ele não consegue apoio dentro do próprio partido que o elegeu, né? Então a gente teve vamos dizer, essa sorte, porque o Brasil ficou uma bagunça, ele não conseguiu aprovar bastante das suas ideias regressistas, mas enfim. Então, analogamente, fazendo essa simulação. Então, o MBT seria um programa, a gente botaria os vírus que seriam os deputados eleitos pelo MBT e a gente cortaria essas regalias políticas. E se o sistema... porque já basta, né, de regalia política. Eu acredito, por exemplo, nos países civilizados, todos os países civilizados a gente vê na televisão e a gente não acredita, mas como eu já morei na Europa, eu vi. Os países civilizados, realmente, não existe o que existe no Brasil, que um deputado tenha não sei quantos mil assessores, que ganha não sei quantos mil, e que tenha isso, que tenha aquilo. A gente vê que em países como a Noruega, um dos países mais ricos do mundo, os políticos andam de metrô. Mas também, sabe por quê? Porque o dinheiro, ao invés deles roubarem o dinheiro, eles investem em estrutura. E por isso tem um metrô de qualidade que um deputado pode circular, que um vereador, que um prefeito pode circular dentro da sua cidade. Então, o que acontece? A chaga da corrupção no Brasil, né, é muito grande, Rogério. Eu tenho a esperança, sim, que chegue alguém para mudar essa história. É um processo lento, é um processo de conscientização, a gente sabe, né? Você está começando agora, a sua ideia é muito boa, porque não só, eu li no seu estatuto, que não só o partido, né, no caso que se venha a se tornar um partido, o MBT, também preza pelo concurso de todos os cargos sem nomeação, no Supremo, no TJ, em todos os supercargos, que sejam concursados para que sejam também apartidários, assim como o nosso jornalismo é. Eu também sou apartidária.
É como eu sempre digo, gosto de ouvir novos posicionamentos da política, porque é justamente o que a gente busca. A nossa geração é a que vai fazer a diferença para o futuro. Porque essa velha política tem que acabar, entendeu? Não dá mais para a gente bancar as regalias desse pessoal e a gente, com o salário de um deputado, daria para pagar mais de 100 auxílios emergenciais, sabia? Só o salário, imagine toda a verba de gabinete. Mas cadê que eles cortaram as suas próprias verbas? Quiseram cortar dos funcionários públicos, da maioria, dos concursados, né? Cortar também aqueles que foram contratados, mas os políticos em si, de nenhuma cidade eu vi, de um estado eu vi, e nem do federativo eu vi na Câmara dos Deputados falarem ou aprovarem, né, que queriam cortar, vamos doar aqui a metade do nosso salário, vamos receber a metade, a verba de gabinete também, para unir forças aí para ajudar a população que está sofrendo com a pandemia, sendo que nós pagamos, né, esse salário para eles, e não tem. E eu acho que, tipo assim, não, tenho certeza que tem que acabar com essas regalias imediatamente no Brasil. Você falou um ponto-chave aí, que é a parte da conscientização, né, Júlio? Enquanto a gente não tiver essa consciência que o nosso dinheiro precisa ser fiscalizado, a gente não vai para frente. Como você falou, eles cortaram o dinheiro do servidor, quer cortar o dinheiro do trabalhador, mas não quis cortar os 33.700 e pouco que um deputado federal recebe por mês. Tá? Tem uma coisa nos Estados Unidos que é muito interessante, é o seguinte: quando tem um helicóptero do governo passando, eles correm na internet para saber onde aquele helicóptero está indo, porque eles querem saber como o dinheiro deles está sendo empregado, gasto. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas acham bacana o presidente pegar um avião federal e participar de um show de sertanejo, uma live de duplo sertanejo. Isso é inadmissível num país de primeiro mundo. A gente quer se tornar país de primeiro mundo, mas aceita coisas de terceiro mundo, onde um cara faz parte do dinheiro público. Está entendendo? Então, a proposta que a gente tem... Entendo perfeitamente. É mudar isso. A gente precisa... A pessoa... O que vimos, né, agora, o que vimos nesse presidente dar rolezinho de jet ski, né, com dinheiro público em meio à pandemia, fazer churrasco, andar de helicóptero em cima de uma, né, gastando combustível e dinheiro público para fazer analogia e apologia ao fechamento do Supremo, né, a violação da democracia. Vimos também outros políticos que usam os recursos públicos ao seu favor, sem ser fiscalizados. A população tem que fiscalizar. Nós temos que fiscalizar. Entendeu? Não só o legislativo é eleito para fiscalizar e legislar em favor, em prol da população. E eles mesmo são os piores que se envolvem mesmo em todo tipo de corrupção. Eu não sei, sabe, deveria haver uma reforma política realmente muito forte no Brasil. Eu estava conversando com uma tia minha que isso é um processo de 30 anos, porque é um processo cultural e é um processo de conscientização, né? Porque você vê que até as atitudes mesmo, por exemplo, é o que eu vejo, eu faço marketing político eleitoral, né? Assessoria, já fiz, né? Agora esse ano não estou envolvida com essa última eleição, desgostei. Mas continuo, é uma das minhas profissões também. E o que acontece? Eu percebo, né, que os eleitores, eles não valorizam as boas ideias de bons candidatos que não têm dinheiro. Porque se você aparecer para candidato a vereador numa comunidade, num Fiat Uno, num carro todo arrebentado, todo mal vestido, a pessoa não vai te levar a sério e não vai votar em você. As pessoas aqui no Brasil votam muito pela aparência, né? E não pelas ideias que realmente a gente precisa que haja prática no Brasil. Entendeu? Eu espero que você tenha muito sucesso com o seu movimento, tem o meu apoio. Então, eu li o estatuto, depois você interage com o pessoal aí no 15 minutos e passa o estatuto para que as pessoas justamente possam conhecer o seu projeto, e o que é um projeto de todos, né? De todos nós que queremos o fim das regalias dos políticos
e que a população, nós que pagamos os impostos, venhamos em primeiro lugar, né, no caso. E deixa eu te falar uma coisa, comenta aí para mim um pouco, né, assim, a gente está aqui com o pessoal parabenizando, tá, as ideias, né, do MBT, e depois você dá uma comentada lá com o pessoal, lá na página, tá? Você pode compartilhar no seu perfil, se você já não o fez. No caso, deixa eu te falar uma coisa. O cenário político atual, o que você me diz assim, você como cidadão e como empresário, né, no caso, e como contribuinte também, porque, né, nós somos, são essas três coisas. Comenta para mim, como é que você vê o cenário político atual na pandemia? Julie, eu penso assim, a gente sempre tem que olhar com um olhar de contribuinte, na verdade. Antes de ser empresário, antes de ser trabalhador, a gente tem que ter um olhar como contribuinte. A gente trabalha, não sei, você, lógico, deve saber, mas muita gente não vai saber. A gente trabalha 5 meses por ano ou 6 meses por ano só para pagar imposto. Só para pagar imposto, Júlia. E aí vem uma verba emergencial, discutindo se é 200, se é 600, se é 1.000, discutindo um dinheiro que é nosso, que a gente põe através de impostos, de tributos, que paga em dia. Se você não paga o IPVA do seu carro é guinchado. Se você não paga o IPTU da sua casa é confiscada, vai para leilão. Então, o dinheiro que está lá é nosso, eles não têm que ficar discutindo, eles só têm que determinar a brevidade de ajudar, de retornar esse dinheiro para o cidadão. Então, o que eu vejo no cenário político hoje é um total descaso com o cidadão brasileiro. É um total descaso. Eles não estão preocupados com o cidadão, eles estão preocupados com a imagem política, se vai ser reeleito, entendeu? Se vai ter se vai sofrer um impeachment, se ele vai. Eles estão preocupados com o cidadão, eles estão preocupados com a vida política deles, né? A gente vê isso o tempo todo, desde o início do governo, a gente vê essa ala ideológica, esse problema ideológico de esquerda, direita. Eles não estão preocupados com o cidadão, eles querem limar uma ideologia política, né? No Brasil, a gente precisa de ideias adversas, a gente precisa ter pessoas de direita, a gente precisa ter pessoas de esquerda. E o cenário político hoje esqueceu o cidadão. O governo hoje federal está preocupado apenas com parte ideológica, só isso. E o cenário, resumindo o cenário político hoje, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos na economia, nós estamos perdidos na gestão estadual, nós estamos perdidos no municipal, não tem ninguém com experiência, não tem ninguém formado em administração. A gente tem um capitão que foi praticamente expulso do Exército como presidente do país, que falou claramente que não entende nada de economia, deixou na mão do Paulo Guedes, que é um cara entreguista, um cara que quer entregar o Brasil para o estrangeiro, e está pouco se lixando para o povo brasileiro. Então, nós estamos à mercê da própria sorte. A gente está à mercê da própria sorte aí por uns mais 2 anos. Infelizmente. Se nada acontecer. Infelizmente. Nada acontecer, não. Vai acontecer, sim. Vamos ter fé e também fé na justiça. Entendeu? O que acontece, Rogério? O programa é 15 minutos com Julie, todo mundo sabe, o nome do programa é esse. Porém, as entrevistas podem durar até meia hora, a gente já está com 26 minutos de entrevista. O assunto é muito interessante, eu gostaria de que você viesse mais vezes para a gente conversar sobre o cenário político atual, você é uma pessoa que está inteirada sobre esse assunto, tá? E vou te falar, a gente está à mercê da própria sorte, só que ninguém neste país está acima da Constituição. Então, a gente já não viu a queda de Collor, a gente lutou e ele caiu. Lutou e a Dilma caiu. Muitos dizem que foi um golpe. Lá com Collor também disseram que foi um golpe, né, os apoiadores dele. Então, Bolsonaro, ele hoje, a tendência dele é cair sim ou sim, porque ele é um mau gestor, ele não é um político em prol da minoria, em prol das pessoas que realmente precisam. Porque as atitudes que ele vem cometendo são crimes contra a humanidade. Independentemente
de partido político, e a pessoa, ou ideologia política que seja de direita ou de esquerda, ser contra Bolsonaro, amigo, não é ser PT, até porque eu não sou PT, entendeu? É só uma questão de humanidade, raciocínio e inteligência, tá? E a gente vai continuar na luta. Eu agradeço muito a sua participação, adoramos conhecer o seu projeto, o MBT, entendeu? Depois conversa com o pessoal, essa entrevista vai ficar gravada para você poder compartilhar com seus amigos, tá? E também compartilhar no Insta. E estamos juntos. Faça suas considerações finais para todos aí que nos deram a honra de nos assistir e ainda vão nos assistir. Ô, Júlia, obrigado aí pelo convite. Tá? Eu realmente, se me convidar, vem sim, todas as vezes que me convidar, eu virei. A consideração final que eu quero deixar aqui, para todo mundo que estiver aqui, apoie o MBT a se tornar um partido político. Não tem dinheiro, não tem padrinho, não tem político por trás, é só um cidadão que quer mudar realmente a política brasileira. É só pedir o formulário, assinar, mandar pelo WhatsApp, pode assinar pelo celular mesmo, manda pelo WhatsApp, vamos transformar no partido e mudar o cenário político. Se não for assim, a gente vai ficar sofrendo, batendo, brigando direita, brigando esquerda. Isso a gente não quer, a gente quer solução para o Brasil. E se acontecer da gente conseguir virar o partido político em menos de 2 anos, eu estarei lá como candidato federal, ou quem sabe até né, é sonho, mas quem sabe até um presidente do país. Mas enquanto não houver o partido MDT formado, eu vou tentar algum pleito político aí para ver se representa a gente de verdade. Mas eu gostaria que fosse pelo MDT. Para ter o MDT, eu preciso de vocês aí apoiando a formalização do partido. Ok? Acompanhe minhas redes sociais. Então, e estarei aí, à disposição. Todo mundo sabe que eu sou a política, né? É como eu digo, você que me conquiste, os políticos que conquistem o meu voto, entendeu? Através de ideias e né, justamente de gestos e atitudes. Mas eu te desejo muito boa sorte, vejo que você tem boas intenções, tem as mesmas intenções que milhões de brasileiros almejam, tá? Em uma reforma política, de cara nova na política, novos movimentos, independentemente de ideologia política, a gente tem que lutar pelo nosso futuro, amigo. Um grande abraço, foi um prazer, muito obrigada, até a próxima. Em breve a gente volta. Abraço, Júlio, obrigado, pessoal, até mais. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência aí, quem participou. Depois a gente vai estar respondendo os comentários, porque não dá para fazer simultaneamente, é tudo ao vivo, como vocês viram. E esse é o intuito do 15 Minutos com Júlia Costa e do 15 Minutos de Jornalismo Independente. Trazer informação de qualidade para vocês, esclarecimentos e de todas as modalidades. E amanhã a gente vai ter a doutora Daniele Gomes, ela que é especialista em direito do consumidor e vai falar um pouco, né, esclarecer um pouco a todos nós sobre os nossos direitos nas compras online, que está tendo tanta polêmica, justamente, né, em todos os lados, e é relativo justamente ao direito do consumidor. Ela vai estar dando esclarecimentos aqui e será um prazer recebê-la e que você esteja com a gente. 15 Minutos com Júlia Costa, no 15 Minutos de Jornalismo Independente, feito para você. Um abraço, até amanhã. Obrigada, hein?